yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos aqui com o programa Mãe Terra mais uma vez, pelos estúdios da TV Com Santos, para trazer sempre para vocês entretenimento, conhecimento cultural, social, filantrópico e tudo aquilo que é pertinente em nossa sociedade. Quero pedir licença a todos vocês, adentrar as vossas casas para levar grandes informações sobre assuntos e pautas da nossa sociedade. Como sempre, trazendo sempre grandes autoridades, pessoas ativistas, pessoas no cenário político e social. Trago aqui um grande amigo, que eu tenho certeza que muitos que já o conhecem vão saber logo quem é. Trabalha na área da cultura. Aliás, eu acho que ele trabalha em várias áreas. Produtor cultural, ativista LGBTQIA+, faz parte do grupo O Coletivo de Teatro e é um dos gestores do espaço cultural Vila do Teatro. Ator e performe com mais de 30 espetáculos entre dança, teatro e circo, artista circense e arte educador, formado na Escola Liver de Circo das Oficinas Pagu Santos. Funda os Pantanas, núcleo de pantefarias circenses de Santos. Foi presidente do Conselho de Cultura de Santos, representando a sociedade civil e conselheiro de cultura pelo segmento audiovisual e multimídios, por duas gestões, de 2017 a 2022. Membro da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, do MTBS, Movimento Teatral da BS e do MABS, Movimento Audiovisual da Baixada Santista. É mais conhecido como presidenta. Foi diretor e curador da Cura Santos, Festival de Cinema de Santos, com 20 anos de atividades. Produz a festa Festival Santista de Teatro em 2022, em sua 64ª edição, considerando o mais antigo festival de teatro em atividade no país. Nada mais que meu querido, grande, importante figura, Júnior Braçalotti. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Depois de tantas idas e vindas e conversas, conseguimos, através desse ajuste de horários e de agenda, trazê-lo aqui no Mãe Terra. Seja bem-vindo. Obrigado, Pai Marcelo. Olá a todos que estão acompanhando de casa. Prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Que bacana, fico muito feliz. O Júnior é uma pessoa que está sempre em grandes movimentos, não só na cultura não, e nem só no LGBTQIA+, não, nesses movimentos. Ele está em todos, tudo que se fala sobre sociedade, necessidade social, filantrópico, é um cara que levanta várias bandeiras. Isso é muito importante para a nossa sociedade, ter pessoas sempre assim, nessa ampla visão social e filantrópica, que precisamos mais, cada vez mais em nosso país. Júnior, bem, vamos às perguntas que as pessoas querem saber mais do que aconteceu com a cultura aqui na Baixada Santista ou na própria cidade de Santos. E queria que você falasse um pouco sobre quem é o Júnior Braçalotti, da onde você veio, para as pessoas que não sabem, o que te fez você ser esse ativista, não somente da cultura, mas como num âmbito geral da sociedade. Conte um pouquinho para os nossos telespectadores, tenho certeza que eles vão ficar muito felizes em saber. Bem, meu nome é Júnior, eu sou natural aqui da cidade de Santos, sou um orgulhoso filho da minha mãe Celestina, lá de Minas Gerais. Trabalho com cultura, trabalho com teatro aqui em Santos desde a década de 90, onde eu comecei no teatro, A minha entrada no mundo artístico foi através do teatro, pelos cursos de teatro oferecidos pela gestão aqui do município de Santos, antigo e extinto Projeto Carlitos, que existia, que formou muita gente no teatro, que está aí até hoje na atividade, com grupos trabalhando. E daí para lá fui me metendo depois no circo, fui me meter na dança, fui me meter no cinema, Eu gostava da arte, só não sabia que eu gostava de vários aspectos da arte e que só o teatro não bastaria. Então eu acabei trabalhando com muitos outros segmentos para agregar histórias ao meu corpo, agregar no repertório, Porque quando você trabalha com teatro, você precisa saber um pouquinho de tudo.
né? Não tem como você construir um personagem, trabalhar aquela síntese da humanidade que às vezes a gente tem 1 hora para levar em cena, né? Se você não entende um pouquinho de cada coisa. Então esse um pouquinho de cada coisa foi me fazendo ter curiosidade sobre um monte de outras coisas, né? Isso vai abrindo o leque e vai fazendo você conhecer um monte de gente pelas quais você se apaixona, ou pela luta, ou pelo trabalho, ou pela índole, né? Então você vai vendo que caminhos você gostaria de trilhar e quem é você no mundo, né? E o que é esse mundo que você habita e como a gente pode, através da nossa arte ou não, né, fazer desse mundo um lugar melhor para quem vem depois. Assim como a gente é fruto das lutas dos que nos antecederam, né, dos nossos antepassados, a gente sabe que a gente tem um legado a deixar também, além do nosso trabalho. A ancestralidade, ela fala sempre mais alto, né? Com Eu digo às certeza. pessoas que, por mais que elas não percebam, mas tudo é fruto da ancestralidade, né? Se chegamos até aqui, é porque teve aqueles que nos antecederam, né? Que fez com que chegássemos até aqui. Então nós temos que dar continuidade para quem está chegando, para dar continuação daquilo que ficou e que continua. Que você foi o produtor em 2018 da primeira parada aqui em Santos. Sim. E nós sabemos que a capital é uma potência, acho que até na questão do mundo, né? É a maior do mundo. Então, e Santos está tão colado, né, a São Paulo, a 1 hora daqui. Então conte para nós aí, você trouxe pessoas, você produziu, foram pessoas daqui da cidade, da Baixada ou de fora que contribuíram com essa primeira parada. Conte um pouco. Eu acho que vem um pouquinho na questão da ausência, né? Onde não existe uma iniciativa, a gente para e pergunta por que não existe. Né? Em Santos, a gente ainda é uma cidade tanto quanto racista, muito LGBTfóbica, né? Eu sou uma pessoa que sofreu muito LGBTfobia na escola, na família, né? Então você vai se construindo a partir dessas dores também, né? Em 2018 a gente fez 50 anos da Revolução de Stonewall, né? Que foi aquele movimento nos Estados Unidos que gerou todas as paradas mundo afora e a luta pelos direitos da igualdade dos LGBTs em relação a todos os outros, né? E a gente percebeu que aqui em Santos você não tinha. E aí a gente começa a fazer aquelas perguntas, por que não tem? Ah, porque o poder público não quer, porque o movimento não é organizado, então se ninguém quer, a gente quer, vamos fazer. Então, a partir desse impulso, né, da ausência de não tem, vamos fazer, e de que a luta contra o racismo é uma coisa premente todo dia, em todos os lugares, em todos os campos, né, a luta contra a LGBTfobia também é. Então, a gente, a partir dessa provocação naquele ano dos 50 anos de Stonewall, falou, por que não tem? E a gente começou a se mexer, né, enquanto o Conselho de Cultura estava na presidência na época, aí a gente casou com a Comissão da Diversidade e falou, vamos colocar isso de pé, vamos colocar essa parada na rua, porque a gente tem 50 anos de demanda atrasada, a cidade precisa caminhar junto com o resto do mundo. A gente está isso que você falou, 1 hora de São Paulo, a maior parada do mundo, porque Santos, que é uma cidade de vanguarda em tantos aspectos, e o é, né? Por que a gente não tem uma parada LGBT com uma potência com a qual a Baixada toda se reconhece? Até, né? então, até porque já existe alguma coisa, eu não lembro, tem umas cidades aqui do litoral que já existe uma parada. Já, São Vicente tem, acho que Itanhaém já tinha também, Praia Grande fez a primeira junto, no mesmo ano que a gente... E Santos não tinha. Santos parado. Santos parado. A gente falou, não, Santos não vai parar, Santos vai avançar. E a gente colocou a parada na rua. E foi um sucesso aquele ano, foi muita gente na rua. Milhares de pessoas ocuparam o centro histórico. E hoje a gente está no 6º ano da parada, né? Porque a gente resolveu fazer. Sim, então, maravilhoso. Até porque, né, agora esses governos, esse governo atualmente também quer fazer toda uma valorização do centro histórico. Exato. Tá aí, esse é mais uma demanda, né? Uma questão do anseio da sociedade de querer estar fomentando a cultura como tudo abrangente a cultura e o tema e a pauta do LGBTQIA+, é de uma coisa de suma importância, né? Hoje 2 coisas que eu acho que é muito cogitado no mundo, essa questão, né, LGBT e sobre a questão do racismo, né? Sim. Que são coisas aí que estão latentes, que ainda nos dias de hoje, acontecendo essas coisas, é inacreditável, né? Nos tempos de hoje, com toda essa evolução do mundo, ainda aconteça e até mesmo fora do Brasil. Sim. Né? Que a gente tem visto nas emissoras aí sobre essa questão do racismo. Lamentável. Isso porque são pessoas famosas e aqueles que os não anônimos, são, né? Os anônimos, que são muitos. Eu acho que isso, em cada 10 minutos, 1 minuto, em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão sofrendo racismo, preconceito, intolerância. Não, infelizmente é isso. Todo dia a gente recebe uma notícia ou de um crime de racismo ou de um crime LGBTfóbico, Brasil afora. Então, em 2018, a gente tem muita coisa para falar em Santos naquele ano. Aconteceram vários casos de violência contra LGBT, de violência contra negros.
negros. Então a gente tinha uma demanda ali represada que a gente precisava colocar na rua. Então a parada é esse reflexo, essa janela uma vez por ano de você colocar as pautas na rua e conquistar a atenção da mídia, a atenção da população em geral para temas que são direitos humanos, pura e simplesmente. A gente não quer privilégio, a gente quer igualdade. A gente quer que todo mundo seja tratado como todos devem ser, né, com respeito, com igualdade, com os direitos garantidos. Eu estava falando com a Renata Bravo, que esteve aqui em nosso programa dando-nos o prazer de poder trazer grandes informações da cidade. E ela estava falando sobre a Secretaria da Mulher, no qual ela também está à frente, além de ser vice-prefeita, sobre esse diálogo, né, que hoje a sociedade consegue ter mais acesso ao poder público, pelo menos nesses últimos governos, né? Então, eu acho que é um momento da gente estar realmente buscando eles e conversando com eles, como ela me disse sobre a Secretaria da Mulher, sobre a demanda que aconteceu, as agressões domésticas, né, com as mulheres, principalmente na pandemia, devido às pessoas estarem todas presas, né? Então você acaba convivendo mais com a família e começou a ocorrer uma série de denúncias sobre a violência doméstica. E isso também aconteceu e acontece fora de pandemia, com esse segmento LGBTQIA+, né, que vem vindo aí, e o racismo, e a intolerância religiosa, pessoas brigando por causa da fé de deuses e reis e rainhas, e assim vai. Eu acredito que isso é um avanço na nossa cidade, e acredito que isso aí tende a melhorar cada vez mais, ainda mais com uma pessoa à frente como você e toda essa turma, esse grupo que você tem, esse coletivo, isso se desenvolva. Parabéns pela parada, né? E que realmente triunfe aí em nossa cidade, e quero estar lá mais uma vez, ou pelo menos estar participando de alguma forma. Não, maravilha. E assim, a parada foi só um pontapé, né? Porque a partir dela aí sim a gente começa a brigar por direitos mesmo, né? Hoje a gente tem um conselho LGBT que será criado, as eleições são mês que vem, né? Então ela começa a destacar um monte de coisa que dá ausência. É o que não tem. Então precisamos fazer. Políticas públicas, Políticas públicas. Santos tinha 29 conselhos de direito, faltava o conselho LGBT. A gente falou, por que não temos? Se a gente tem essa demanda toda, tem tantos problemas estruturais para a gente melhorar, mas não é a parada que vai resolver, é o dia a dia, é o poder público com um olhar sobre isso e a sociedade civil apontando possibilidades de solução sobre esse problema. E aí você tem a criação desses espaços onde a gente vai poder criar esse diálogo direto com o poder público, com os conselhos. Bem dito pelo nosso querido Júnior Braçalotti, né? A sociedade, né? Os conselhos são criados, na verdade, para ter um espaço onde a sociedade tem o direito de fala, tem o direito de escolha, tem o direito de levar aquilo na veracidade da sua própria história, né? Dentro de um espaço onde faz uma interlocução com o governo. Então esses conselhos são importantíssimos. São fundamentais, porque a gente compreende o conceito da democracia participativa, mas muita gente acha que é só votar e deixar lá. Que o vereador, o prefeito, o governador vai resolver a nossa vida. E não é assim. Você tem que estar lá dia a dia acompanhando, cobrando, apontando, disponibilizando soluções para que o prefeito, o governador fale, não, ali aquele segmento tem razão, vamos tentar por aqui, porque aqui não está dando certo. Porque os conselhos são sugestivos e fiscalizadores. Deliberativos, também. A maioria das vezes, é isso até mesmo. Muitas vezes por causa do fundo, né? Que existe fundo. Agora, como o nosso da comunidade negra, que foi criado o fundo há pouco tempo, né? Mas existem outros conselhos que já têm fundo aí há muito tempo. Então, acaba sendo deliberativo, até mesmo porque a sociedade é que sabe aonde está a sua demanda, as dificuldades da cidade. O dia a dia quem sofre é o povo, quem está na base, né? O prefeito está lá, o vereador está lá, eles têm uma demanda, a máquina para tocar dia a dia, que a gente sabe que é difícil, mas se a gente não levar, essa problemática existe, vamos tentar resolver assim, e aí se você tem um poder público que escuta, com certeza ele vai errar muito menos, porque ele vai estar junto com o povo, né? Um ponto crucial da sua fala, e faço das suas palavras as minhas. Com certeza é necessário a sociedade estar sendo ouvida diretamente pelaquele que ela elege, pelaqueles que são os executores no executivo, no legislativo. Isso é importantíssimo. Eu vou para uma pergunta maravilhosa que eu preciso saber como foi a cultura aqui em Santos, esse momento tão trágico, mas eu volto daqui a pouco, depois dos nossos comerciais.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. Estamos de volta com o programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, com o meu queridíssimo, nesse papo maravilhoso, ator, diretor, produtor, Júnior Braçalotti. Bem, eu disse a todos vocês antes do intervalo que traria uma pergunta sobre, que me deixou tão assim preocupado sobre a questão cultural, como tudo, né, foi importante, mas eu queria que você falasse sobre a questão do período da pandemia, né? Como que foi tudo isso? Houve também o grande auxílio, a importância da Lei Aldir Blanc. Conte-nos um pouco sobre todo esse período tão complicadíssimo, né, e delicado no planeta, né, e no nosso país e na nossa cidade, com certeza. Sim, foi um período que todo mundo se conectou através da dor, né, a perda de muitas pessoas queridas, né, todo mundo dentro de casa. O setor cultural frontalmente assim, foi um dos primeiros a ser afetados, né? Como é que você vai fazer show, como é que você vai ter exibição de sala de cinema, né? Como é que você vai fazer teatro. Foi o último até a retornar, Foi o último a retomar e ainda está, né, galgando, né? Aos poucos está retomando as atividades, agora com mais potência, né? Com a mudança também de gestões, né? A gente começa a ter um incentivo maior à cultura, mas foi um período muito triste para muita gente, né? Muita gente perdeu o espaço de cultura, muitos espaços fecharam, muitos artistas faleceram, muitos tiraram a própria vida em função de sem ter o que fazer, né? Muita gente foi morar na rua, né? A gente passou a lidar com desespero, né? Desespero. A insegurança alimentar foi uma coisa que bateu muito rápido, assim, né? As pessoas não... A classe artística geralmente não tem emprego fixo, né? Não tem a renda fixa. Às vezes o artista de rua sai na rua para comprar o café e o almoço e depois vai ver como é que vai resolver a janta. E quando você não pode nem sair na rua para fazer malabares no semáforo? É verdade. Né? Então, foi terrível, assim, foi um momento muito triste. E aí, a partir de uma articulação também vinda da base, né, junto com alguns deputados estaduais, deputados federais, a gente conseguiu destravar um orçamento de guerra para acolher esses trabalhadores nesse momento. Foi onde surge a Lei Aldir Blanc, né, a deputada Benedita da Silva, a deputada Jandira Fegali, encabeçaram isso, aí foi passando pelo Senado, foi passando pela Câmara dos Deputados, né, até a gente conseguir a aprovação disso. Benedita negra, né? Benedita, mulher negra, claro, mãe, né, quando cozinha para todos. A mulher então, negra. Foi um pensamento, assim, realmente de acolher a classe trabalhadora naquele momento terrível, né, o desgoverno anterior vetou, né, vetou a lei, derrubou-se o veto da lei, colocou-se a lei em prática e a gente conseguiu aplicar mais de 3 bilhões Brasil afora. Aqui na Baixada a gente conseguiu que as 9 cidades aplicassem através de articulação em rede da base, né? Conseguiu um compromisso de todos os secretários de cultura aqui da Baixada Santista que aplicasse a lei para ajudar os trabalhadores aqui da Baixada. Então foi um momento que a gente conseguiu
pontos positivos, né, através da Lei Aldir Blanc. Além de fazer chegar esse orçamento, que era dos artistas, chegar na ponta, chegar a todos, né, a gente conseguiu reconhecimento, por exemplo, das casas de terreno como espaços de cultura legítimos, agora todos homologados. A gente conseguiu mapear esses lugares. A gente sabe quantos artistas nós temos agora cadastrados na cidade. Foi todo um trabalho que a Lei Aldir Blanc nos obrigou a fazer para saber como a gente vai distribuir recursos se a gente não sabe quantos artistas nós temos. Sim. Se a gente não sabe quantos espaços de cultura independentes do poder público nós temos. Então a Lei Aldir Blanc veio para isso. A gente conseguiu mapear todo o setor cultural. Organizar, então. Organizar, acho, né? E isso gerou dados. E dados geram políticas públicas afirmativas. Né? Então a gente conseguiu fazer com que esse recurso chegasse nas pessoas através dessa organização de base e articulação entre os poderes, né? Entre os legislativos, né? As prefeituras e a base. Então esse recurso chegou, né? E agora a gente está numa outra etapa de articulação, que é a Lei Paulo Gustavo, que é um orçamento que vem do audiovisual, são 3 bilhões e 800 milhões, e também agora a gente está nessa fase de reconhecer, de ver como as cidades vão aplicar esse recurso agora, que também vem numa fase emergencial. A gente diz que é emergencial porque ela já tinha que ter saído. O desgoverno Bolsonaro também vetou. Aí a gente passou, isso vai atrasando a vida do país, né? Sim, Porque claro. não é o dinheiro, a gente fala, é um dinheiro que vai para o artista. Não é um dinheiro que vai para o artista. Através do artista, ele vai para o aluguel, ele vai para a feira, ele vai para o açougue da esquina, ele vai para o Sim, remédio. gera, né? Ele gera toda uma movimentação da economia Econômica com um recurso que já é do setor cultural. Não é um recurso que tiraram de algum lugar para destinar para a cultura. É um recurso que já é da cultura e que estava parado. Né? Então agora a gente vai ter essa outra fase com a Lei Paulo Gustavo, depois virá a Lei Aldir Blanc II, né, que conseguiram com que fosse uma política permanente a partir do sucesso da primeira. Então é uma lei que vai continuar por mais 5 anos, gerando muitos recursos para as cidades, ou seja, tem cidade que não tinha recurso, que não tinha orçamento para os seus artistas. Hoje, através do Ministério da Cultura, ela vai conseguir ter esse aporte. E aquela coisa, né? Eu sempre falo para as pessoas, a cultura e a educação são 2 pilares muito importantes numa sociedade, né? Até porque a cultura faz com que as pessoas começam a se posicionar, a ter um olhar muito amplo, né? Como você mesmo executa no seu dia a dia, que eu digo que você não só faz políticas públicas somente para a cultura, para o LGBTQIA+, enfim, em todos os momentos que precisa-se de estar fazendo políticas públicas para a sociedade, isso é coisa de artista, né? Eu falo assim, tem coisas que só o artista faz uma provocação para com os governantes, com que eles tenham um olhar mais amplo, porque o artista tem esse olhar mais amplo, até para criar seus personagens, né? Enfim, todo um estudo que vocês já carregam e um conhecimento no qual vocês se colocam em cada fase, em cada lugar, como diz, né? A vida imita a arte imita a vida, e assim segue, né? Sim. Fale um pouco mais sobre os editais, como que funcionou, como está funcionando o edital do PROAC no estado de São Paulo e aqui no município de Santos e nas outras cidades do litoral, tem alguma coisa? Conte-nos um pouco mais sobre isso, mas depois eu vou retornar com a lei do Paulo Gustavo para você dar uma dica às pessoas aí que são, né, são da vertente da cultura e que muitas vezes precisam de informações, e eu tenho certeza que você tem informação para 2, 3, 4, 5 programas de TV aqui. Tem uma coisa bem bacana que o senhor falou, que é a cultura, e a cultura vista sob o ponto de vista não só do fomento à arte, que muita gente associa a cultura, cultura, está falando de filme, do teatro, da música, e não. Cuidar do outro também é cuidar de si, e isso também é cultural, essa visão mais antropológica, né, de querer uma sociedade melhor, é que a gente tem um olhar através do viés artístico, então através do teatro, da literatura, da música, a gente vai propor até para a criação de um personagem que seja... Sim. Que seja um ex-detento, que seja um gay, que seja um morador de rua, enfim. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Eu acho que um dos dois aí cabe nisso. Então vocês têm que ter essa sensibilidade e esse olhar. Sim. Então a partir do momento que um ser humano que trabalha com a cultura e tem esse universo tão amplo, ele consegue sentir, porque vocês têm que repassar vivenciando. Sim. Então quando se vivencia aquilo, até mesmo quando vocês vão fazer gravações, vocês passam sempre por um estudo, um treinamento, né? Existe sempre tudo isso, vocês acabam tendo que sentir aquilo. E só se sentindo para se repassar, para se colocar no lugar do outro, que é o que eu falo, né? Você só pode ser filantrópico, social,
quando você passa para o lugar do outro. Sim, é isso, é o lugar da empatia mesmo. E aí a arte vem nesse lugar de ver o mundo e ver o que ele pode ser, né? Tentar ver um pouquinho mais à frente, né? Então, se a gente percebe que a cidade, por exemplo, tem um déficit habitacional grande, temos problema na saúde, temos problema no transporte, como é que eu vou falar? Mas a pessoa tem direito a teatro de graça, a pessoa tem direito a produzir cinema. Como se ela não tem acesso à educação, se ela não tem como pegar um ônibus para ir para o teatro, por mais que o teatro seja de graça, se ela não tem onde morar, como é que ela vai parar para pensar para ler um livro? Né? Então tem muitos buracos estruturais para a gente resolver antes da gente falar de cultura como direito básico, que o é, assim como educação, como direito à saúde, como direito à moradia, é cultura vista como direito básico. E aí surge a lógica do edital, dos editais, no Brasil e mundo afora, que é uma maneira do artista comum, né, da gente que está aqui na base, acessar o orçamento da cultura. Né, acessar aquele orçamento que às vezes é muito pequeno para você poder fazer suas produções, né, porque antigamente como você produzia? Você fazia o balcão, o famoso balcão, eu conheço o vereador, eu conheço o patrocinador, eu vou lá, peço, ele me conhece, ele me dá, mas isso tem um lugar de injustiça, porque não é todo mundo que tem o acesso ao vereador, ao patrocinador, então os editais possibilitaram, ainda que uma lógica um pouco torta, porque é uma concorrência, né, e colocar artista para concorrer com artista por pouco recurso é cruel ainda, né, mas foi o que ainda a gente está conseguindo construir, né, para que você tenha acesso a esse recurso, para que chegue a cultura no cidadão comum, para que a gente consiga levar a arte, cultura e entretenimento às pessoas de uma maneira mais horizontal possível e geralmente de graça, né? Porque as pessoas nem sempre têm acesso, têm condição financeira para comprar um grande ingresso para um show, etc. Então, a partir dessa lógica, foram sendo construídos editais. Aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, a gente tem a linha do PROAC Editais, né? Que é uma linha de fomento direto, tem a linha de ICMS, que é a isenção fiscal. Só que aqui a gente tem um problema que é, o recurso destinado ainda é muito pequeno. A gente demorou 10 anos para chegar no orçamento de 100 milhões, que é o que o Estado de São Paulo destina hoje ao PROAC Editais. Só que a demanda apresentada pelos trabalhadores do Estado afora esse ano foi de 4 bilhões. Nossa! Ou seja, 100 milhões, o que isso vai resolver? Nada. Nada. Quer dizer, contemplado quase que é uma ninguém. Loteria. Hoje é uma loteria, porque é muita gente se inscrevendo por um recurso que é ínfimo. Então a luta ainda é muito grande para a gente chegar a algo que a gente fala, não, está começando a ficar justo, está longe de estar justo. Né? A Lei Paulo Gustavo vai vir para melhorar um pouquinho, mas ainda assim a gente precisa de muita coisa ainda, principalmente um olhar atento do poder público, para além de editais, né? Como é que você fomenta, como é que você dá um suporte, né? Foi isso da pandemia, muitos espaços culturais fecharam. Muitas salas de cinema, muitas academias de dança, muitos teatros fecharam. É lamentável, né? É lamentável. Você não tinha um suporte dos poderes públicos, né? Para segurar esse povo inteiro, para segurar esse povo vivo. A gente viu o quanto a gente está frágil ainda nesse lugar. Então a Lei Aldir Blanc veio para isso também, para tirar essa neblina da nossa frente e falar, olha, a gente tem muito ainda a trabalhar, a gente precisa de muita boa vontade e trabalho sério dos nossos governantes e da gente, enquanto base também, de se organizar e fazer pedidos assertivos, fazer uma construção de base assertiva, fazer com que esse recurso, sempre que venha, chegue a todo mundo, que os editais sejam mais justos, né, que a gente consiga contemplar cada vez mais pessoas, né, para que esse recurso chegue para a cidade, não para poucos. Júnior, temos tantas coisas para falar e eu quero te pedir que você volte aqui mais uma vez. Quando quiser. Porque nosso programa é tão curto e as informações são tantas, mas eu quero te fazer aqui no ar, te pedir, né? Retorne aqui, vamos fazer um outro programa, porque eu quero que você me responda as perguntas que eu tenho certeza que as pessoas têm um anseio de saber sobre toda essa dinâmica para esses concursos, aí esses PROACs da vida, a lei também, Paulo Gustavos, mas somente no próximo programa. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, mandar um beijo a todos os meus produtores, o pessoal aqui da TV Com, ao Rogério, ao Felipe, ao Marcelo, a Gisele, a todos aqui, e o nosso querido também Felipe, lá da Floricultura, Gardênia, que sempre manda flores lindas para brilhantar o nosso cenário. E também é o meu querido João, que me dá sempre uns sapatos lindos lá, me proporciona para me poder estar sempre desfilando com a Onira. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba